Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui antes que 2024 se acabe para falar de um tema bem importante que vem aí ocupando a cabeça, a mente e a preocupação de muitos. Tema 1124 do STJ. O que esperar? Bom, primeiro, gente, que fazer previsões adivinhatórias sobre os julgados, vou dizer que não é o exercício mais inteligente, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Se eu fosse falar do cenário atual, do que vem sendo julgado no Superior Tribunal de Justiça, de como caminha a jurisprudência, o que eu posso dizer é que o STJ vai manter sua jurisprudência. De dizer que a comprovação extemporânea do direito não elide que o indivíduo receba desde o momento em que preencheu os requisitos ou fez o requerimento administrativo. Pelo menos é o que o STJ afirma muito. O STJ considera a hipossuficiência informacional do indivíduo e não o pune, né, em perda de parcelas, em razão de não apresentar determinadas questões na via administrativa ou não apresentar determinados documentos, trazendo eles apenas em juízo. Agora, a gente se preocupa quando afeta? Claro que se preocupa, né? Pode refinar o debate ali e chegar a conclusões diversas. Por isso, cheguei aqui com um material para a gente analisar como está a nossa perspectiva e o nosso conhecimento sobre a matéria. Certo? Isso é o mais importante. Como que está o nosso alinhamento aqui, né, sobre a matéria do tema 1124. Certo? Vamos lá. Bom, para vocês que fizeram meu curso de processo civil previdenciário, e quem não fez deveria fazer, mas para quem fez, já conhece esse início aqui. Que a ação previdenciária, ela é diferente das outras ações comuns que vimos. Por quê? Porque ela tem algumas singularidades que não podem ser descartadas no momento do julgamento. A gente tem, do lado autor, um indivíduo usualmente hipossuficiente informacional. Quer dizer o quê? Gente, nem advogado é formado para atuar em direito previdenciário. Nem advogado que atua em direito previdenciário sabe de cor toda a documentação necessária e tudo que deve ser feito. Então, obviamente que o cidadão comum tem uma hipossuficiência informacional, uma dificuldade de saber qual é o direito que ele detém e, principalmente, como se comprova esse direito. A gente tem ali, então, também, nesse polo autor, um indivíduo que está em risco social. Eu não gosto quando usa a palavra hipossuficiência econômica, né? Como se o fato de ganhar pouco aqui fosse a questão, porque não é. A questão aqui é o risco social, né? Usualmente quem está numa ação previdenciária é o quê, gente? Uma pessoa, né, que já está com idade avançada, uma pessoa que está desempregada, uma pessoa que está incapaz, uma pessoa que perdeu o marido, perdeu o filho. Então, é alguém que está com a sua sobrevivência ameaçada, alguém que não está mais conseguindo viver da própria força de trabalho. E isso precisa ser considerado, né? É uma ação que vai ter que ter mais celeridade, vai ter que ter mais mecanismos de efetivação, porque quem tem fome, né, não pode esperar. E é um indivíduo que está com a dignidade ameaçada. Por que com a dignidade ameaçada? Bom, se ele não está conseguindo sobreviver da própria força de trabalho, alguém o está mantendo. Quem é mantido por outrem, gente, está em situação de dependência, então está com a dignidade ameaçada. Do outro lado, no polo réu, a gente vai ter sempre a mesma figura, o INSS. E esta figura, né, não é só, eu não quero assim pintar essa ideia, o INSS age contra o segurado, claro que não, pelo contrário. A autarquia ela é instituída legalmente e institucionalmente do poder-dever de informar o segurado. Então, a gente tem aqui algo um pouco insólito, porque o réu, né, ele não é o opositor do autor na ação previdenciária. Pelo contrário, ele é o órgão público
imbuído de instruir este indivíduo de como o direito dele deve ser efetivado. E isso é algo realmente muito singular, né? Eu estou litigando com o réu que deveria estar me ajudando a receber a prestação. Isso não pode ser desconsiderado em juízo, tá? O INSS tem o dever de proteger, porque a autarquia previdenciária é responsável por garantir a proteção social, não deixar o indivíduo exposto a risco social. E é uma administração que deve ser regida pelo princípio da moralidade e da legalidade. Então, ela deveria sempre fazer tudo da melhor maneira possível e evitar indeferimentos, né, que não correspondam à realidade da norma, até para evitar o ajuizamento. A gente também sabe que não é bem assim que as coisas se dão na prática. Não é à toa que é o maior litigante do Brasil, o INSS. E entre esses dois, autor e réu, né, em posições tão atípicas de um processo comum, onde usualmente autor e réu não tem essa disparidade de posição, informação, proteção e deveres institucionais, a gente tem o réu, quer dizer, desculpa, o juiz. E o juiz ali, ele tem que estar atento no meio disso tudo a dois fundamentos muito importantes. O primeiro é atender ao equilíbrio da paridade de armas. Ele tem que conduzir esse processo de maneira a equilibrar, então, essa hipossuficiência informacional, risco social e ameaça da dignidade humana do indivíduo, com esse poder-dever informacional da autarquia, dever de proteção, moralidade e legalidade, transformando essa situação em algo menos desequilibrado, garantindo então uma maior participação igualmente, né, igualmente medida ali entre autor e réu. Esse desequilíbrio de informação, de função, né, esse desvio todo precisa ser equilibrado em juízo, em nome do atendimento da paridade de armas, que está ali no Código de Processo Civil, né, gente? E a gente tem também, para esse juiz, o poder-dever de efetivar direitos fundamentais, né? Isso está dentro da teoria dos direitos fundamentais. Isso diz que nenhum dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, pode, ao ver uma violação flagrante de um direito fundamental, quedar-se inerte, né? Fechar os olhos. Ele tem de efetivar a proteção. Isso. Esses elementos todos precisam ser considerados quando o assunto é o tema 1124. Então, para atender essa questão ali da paridade de armas, né, do artigo 7º, isto é, para dar mais equilíbrio entre essas duas partes no exercício dos seus direitos e das suas faculdades processuais, o juiz tem que garantir, então, né, um contraditório que permita uma participação simétrica entre as partes, né, que o indivíduo então tenha noção da documentação, tenha a oportunização de trazer, tenha noção do direito que lhe é devido, oportunização de ajustar a demanda, que é o que a gente permite, por exemplo, quando faculta ao juiz conceder benefício diverso daquele requerido na petição inicial. É. E o princípio da paridade de armas é isso, né, gente? É a ideia de trazer o jogo para um equilíbrio, para um debate claro, onde eu tenha realmente oportunidade que cada um participe do processo, né, não só por ficção, de uma maneira realmente efetiva. Então, por exemplo, não faz sentido, dentro dessa premissa, o que a gente vê por aí sobre indeferimento de perícias, indeferimento de prova, tudo que nós pudermos fazer aqui em juízo para equilibrar, né, esse reconhecimento de direito, essa demonstração de direito, precisa e deve ser feito, né? Isso é muito importante de lembrar.
Porque paridade de armas, e aqui eu trago a lição de Fred Giger, vai envolver igualdade processual, né? Que então é uma imparcialidade do juiz, ele não tem que ter uma tendência fazendária e também não precisa ter um coração bom para ser segurado. Só precisa fazer aquilo que é melhor em proteção aos direitos fundamentais. É uma igualdade no acesso à justiça, mas uma igualdade mesmo, né, gente? Não só uma igualdade de papel. É garantir instrumentos para que para que o indivíduo consiga exercer o seu direito, né? Por exemplo, ali no JEF a gente não vê um acesso à justiça, porque é uma dificuldade, um indeferimento de prova, né? A gente precisa reduzir a desigualdade que dificulta o acesso à justiça. E uma delas é informacional, né? É probatória, isso precisa ser resolvido. Fred Dier diz isso, ele fala que você precisa de igualdade no acesso às informações, senão você não consegue exercer o contraditório. E isso precisa ser equilibrado, especialmente quando a gente pondera o artigo 88 da Lei 8.213, que diz que compete ali ao INSS, né, esclarecer ao indivíduo sobre o seu direito e os meios de exercer esse direito. Então, é o INSS quem tem que dizer qual é o documento que se traz, o que se deve complementar no requerimento, que benefício faz jus àquele indivíduo. Não pode depois, lá em juízo, punir o indivíduo porque não levou o documento que a autarquia nem mesmo solicitou. Era ela quem devia pedir. Aí ela não pede, aí ela economiza e o indivíduo paga duas vezes. Paga porque a administração não cumpriu o dever dela de informar, do artigo 88. E paga porque em juízo não se equilibra a paridade de armas. Então, o indivíduo é punido duas vezes. Isso não tem condição, né? É uma tese que não faz sentido, gente. O próprio INSS aqui no seu site, ele diz, olha lá, que ele é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Previdência com a missão de promover o reconhecimento do direito ao recebimento de benefícios administrados pela Previdência, assegurando agilidade, comodidade e ampliação do controle social. Então, ele tem essa missão institucional. Então, o que tem que ser ponderado aqui, quando o indivíduo não traz o documento que tinha que trazer, só traz em juízo, só traz mais tarde, enfim, é que a autarquia, ele está em juízo porque a autarquia não cumpriu sua missão institucional. E é essa autarquia, então, que não vai pagar as parcelas atrasadas? Isso é paridade de armas? Como que a gente vai equilibrar essa obrigação que tem o juiz de não deixar alguém em risco social, fechar os olhos e colocar uma dificuldade processual à frente dele, e deixar uma pessoa que está em risco social com a dignidade ameaçada, ao léu, né? Ah, vai fazer outro requerimento administrativo, vai levar esse documento lá na administração, depois você volta aqui. Volta aqui quando? Quantos meses mais sem comer? Quantos meses mais pedindo dinheiro emprestado para outra pessoa? Não pode o juiz já efetivar o direito ali? E isso é uma coisa muito importante que precisa ser repensada, né? Quando a gente fala de direito fundamental, gente, todos os direitos previdenciários e assistenciais são fundamentais, né? Porque se relacionam com a dignidade e sobrevivência do indivíduo e estão enumerados ali no artigo 6º como direito fundamental. Eles são regidos pelo princípio da máxima efetividade dos direitos fundamentais. Direito fundamental, ele não gira ali em torno da lei, ao contrário, é a lei que gira em torno do direito fundamental, né? É a lei que deve obediência ao direito fundamental. Direito fundamental é o que a gente chama de contramajoritário. Ele não depende da maioria, ele não depende da lei, é por isso que ele foi assegurado no texto constitucional. E todos os poderes da República têm a obrigação de efetivar esses direitos, né? Não é uma escolha. Até trago aqui uma citação do ministro Humberto Martins, não é um processo de previdenciário, mas é uma citação muito feliz, onde ele diz o seguinte:
ao núcleo de direitos invioláveis, essenciais à dignidade da pessoa humana, que constitui o fundamento do Estado democrático do direito. Isto é, o fundamento de existir, a razão de ser, né, do nosso Estado, é garantir que as pessoas aqui vão viver com dignidade, né, com mínimo de autossuficiência e autodeterminação. Direitos fundamentais, correlatos às liberdades civis e aos direitos prestacionais, essenciais garantidores da própria vida, não podem ser desprezados pelo Poder Judiciário. Afinal, a partir da consolidação constitucional dos direitos sociais, a função estatal foi profundamente modificada, deixando de ser eminentemente legislador em prol das liberdades públicas, para se tornar mais ativa com a missão de transformar a realidade social. É a incorporação, gente, da justiça distributiva, né? Antes a gente achava que sociedade livre, sociedade justa é aquela onde as pessoas podem fazer, né, o que bem entendem, que tem um grau de autonomia, que o Estado não vai cercear ali o direito dela, por isso que a gente falava tanto nos direitos de primeira geração. Mas depois pensou-se que, na verdade, ninguém é livre se não consegue se manter, né? A pessoa fica ali submetida à vontade de outrem. Então, a liberdade, ela não é só o que o Estado não pode fazer comigo. Liberdade é que o Estado pode fazer por mim, para que eu consiga exercer essa minha liberdade, essa minha autonomia. Então, o Estado tem que me dar educação, saúde, um mínimo de segurança, né? Um contrato ali que vai me assistir quando eu não tiver força de trabalho para sobreviver. Eu preciso de um mínimo de chão, de segurança para realmente ser livre, senão eu vou estar sempre submetido à vontade de alguém. Isso é a justiça distributiva, e é isso que hoje, né, e é disso que fala o ministro Humberto, porque esse é o pensamento que nos guia hoje, sobre a efetividade dos direitos fundamentais prestacionais, inclusive, né? Então, ele diz lá, em decorrência não só a administração pública recebeu a incumbência de criar e implementar as políticas públicas necessárias à satisfação dos fins constitucionalmente delineados, né? Então, a administração tem o dever? Tem, mas o judiciário também, diz o ministro Humberto. Como também o Poder Judiciário teve sua margem de atuação ampliada, como forma de fiscalizar e velar pelo fiel cumprimento dos objetivos constitucionais. E o ministro Celso de Mello vai na mesma direção quando ele diz: o judiciário não poderia demitir-se do gravíssimo encargo de tornar efetivos os direitos econômicos, sociais e culturais que se identificam enquanto direitos de segunda geração com as liberdades positivas, reais e concretas, sob pena de comprometer de modo inaceitável a integridade da própria Constituição. Tenho também voto da ministra Rosa Weber, assinalando esta missão do Judiciário em efetivar direitos fundamentais. E aqui diz a ministra Rosa Weber: os direitos fundamentais processuais, percebidos e reconhecidos como categoria jurídica, representam não apenas um mínimo essencial para a defesa do cidadão frente à atuação do poder estatal, representado, acredito, né, pelo Poder Judiciário, mas antes um conjunto permanente e imutável de direitos de um sistema civilizado de administração de justiça. O acesso à justiça deve ser reconhecido como um direito efetivo e não uma mera perspectiva teórica e abstrata. É certo, contudo, que barreiras há a dificultar, quando não a obstaculizar o acesso efetivo e adequado ao sistema de justiça geral. Essas barreiras consistem em problemas sociais, estruturais, econômicos e mesmo jurídicos, na medida em que o direito de acesso ao judiciário implica custo financeiro, cultural e social. A reivindicação dos direitos, notadamente das pessoas hipossuficientes do ponto de vista social e financeiro, é tarefa que compõe o direito de acesso à justiça, o qual é categorizado como o direito dos direitos e o desenho da administração da justiça. Sem o adequado conhecimento dos direitos e sem estruturas técnicas e processuais adequadas,
Os direitos fundamentais são quimeras e abstrações destituídas de significado jurídico e normativo. Por isso que eu comecei falando para vocês que o judiciário precisa equilibrar essa paridade de armas em juízo. Porque aqui, como diz a ministra Rosa Weber, né, se a gente não tiver o conhecimento adequado do direito, não tiver uma estrutura e técnica processual adequada para o reconhecimento desse direito fundamental, então é só promessa. Então, não existe efetividade dos direitos fundamentais. E aí a gente está corrompendo toda a teoria constitucional, certo? Então, o certo aqui, gente, é réu e juiz estarem aqui, todos eles, compromissados com o autor, né? O réu é a autarquia previdenciária que tem o dever de proteger e informar este indivíduo aqui, e o juiz que tem o dever de efetivar o direito fundamental e tirar esse indivíduo do risco social. Ele tem que estar aqui, sendo protegido e amparado por meio do sistema judicial. Réu e juiz não estão em oposição ao autor, eles têm missão institucional. E até então é assim que vem caminhando a jurisprudência do STJ. O ministro Napoleão, ele relembra, né, esta função, esta missão aqui nesse julgado, quando diz: não é somente em matéria previdenciária que se deve refinar o conceito da situação jurídica, para fazer incidir com a desejável justiça a solução judicial que o conflito comporta e exige. Contudo, é sim na esfera jusprevidenciarista que essa exigência se mostra com maior força, porque o desnível entre as partes litigantes é daqueles que alcançam o nível de máxima severidade. O INSS tem a obrigação institucional de deferir o melhor benefício a que faz jus o trabalhador, não devendo, portanto, atuar como um adversário ou opositor do seu segurado ou do seu pensionista. Relação previdenciária não se confunde com uma relação fiscal, nem mesmo com uma relação administrativa ou negocial. É o que se espera. E é por isso que a jurisprudência do STJ se consolidou, né, firme nessa ideia de que a ONSS incumbe, então, orientar o indivíduo, e se ele está em juízo é porque o INSS falhou na missão, né? Então, o STJ tem entendido que é firme a orientação desta Corte, no sentido de que a comprovação extemporânea da situação jurídica consolidada em um momento anterior não tem o condão de afastar o direito adquirido do segurado. Interessa, então, quando ele consegue comprovar, certo? Impondo-se o reconhecimento do direito ao benefício previdenciário no momento do requerimento administrativo, quando preenchidos os requisitos. E aqui ressalta o ministro Napoleão sobre a omissão administrativa, né? Deve-se reconhecer que nas lides previdenciárias o segurado é hipossuficiente informacional. Tem ele maior dificuldade de acesso aos documentos que comprovam seu histórico laboral, uma vez que as empresas dificilmente fornecem esses documentos ao trabalhador na rescisão do contrato. E muitas vezes as empresas até perdem os documentos ou encerram suas atividades, tornando impossível o acesso à documentação. E aqui eu ainda cresço, e ainda há de se considerar que o artigo 88 obriga o INSS a informar o indivíduo. Então, com base nessas considerações, é desarrazoada a exigência rígida da apresentação documental, de modo a não viabilizar a concessão de benefício ou mesmo alterar o termo inicial, retirando do indivíduo prestações que lhe são devidas. Ainda, decisão do ministro Napoleão em sentido muito próximo a isso, ele diz: não se deve perder de vista o sentido finalístico do direito previdenciário e social, cuja teleologia se traduz no esforço de integração dos excluídos nos benefícios da civilização e da cidadania, de forma a proteger as pessoas necessitadas e hipossuficientes que se encontram em situações sociais adversas. Se assim não for, a promessa constitucional de proteção a tais pessoas se esvai em palavras sonoras que não chegam a produzir qualquer alteração no panorama jurídico. Deve-se a proteger com absoluta prioridade os destinatários da pensão por morte de segurado do INSS no momento do infortúnio decorrente do falecimento, justamente quando se vêem desamparados e expostos a risco
que fazem periclitar a sua vida, a sua saúde, a sua alimentação, a sua educação, o seu lazer, sua profissionalização, sua cultura. Ele está falando aqui de pensão, mas poderia ser qualquer benefício, né, gente? Atinge a dignidade, o respeito individual, a liberdade, convivência familiar e comunitária. Isso, gente, é negligência, discriminação, a violência, a crueldade, a opressão. E é isso que o nosso Estado prometeu não fazer. E considerando então que os direitos fundamentais devem ter, na máxima medida possível, eficácia direta e imediata, o julgador tem que tomar a melhor solução no caso concreto, dando a maior concretude possível a esse direito. Então, até aqui do panorama que se colhe do STJ, quando o STJ se propõe, então, a definir qual vai ser o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária, eu tenho para mim que, se ele manter seu posicionamento, ele vai dizer que do requerimento administrativo que o indivíduo não pode ser punido pela sua desinformação. A gente vê decisões em sentido diferente? Vê, vê. Tem essa decisão aqui, ó, por exemplo, de um caso, né, em que foi analisado um documento que não estava ali no momento do requerimento, né? Então, não se poderia fazer retroagir o pagamento porque não existia uma mora ou uma resistência injustificada imputável ao INSS. Então, a gente começa a ver uma mudança de direção, né, com vários julgados dizendo essas coisas assim. Mas, por outro lado, também temos julgados que ponderam, né, que não é só, ah, mas o indivíduo não trouxe. Não trouxe, mas a gente tem que ponderar isso, gente, com a hipossuficiência informacional junto ao dever da administração. E é o que se coloca aqui, olha. Cumpre observar que cabe ao INSS, como agente público, orientar aos segurados e beneficiários, inclusive quanto aos documentos necessários e indispensáveis para requerer os benefícios. Cumprindo ter em mente que se trata, em regra, de pessoas simples, com pouco estudo e pouco conhecimento de lei, tendo os órgãos públicos o dever de informar e orientar de forma correta o cidadão. Muitas vezes os documentos não só são apresentados em juízo por orientação de advogados ou defensores públicos, sendo comum observarmos orientações equivocadas transmitidas aos segurados, quando transmitidas, né? Tantas outras vezes mostra necessário oficiar ex-empregadores, órgãos públicos para conseguir a documentação necessária. Além do mais, não se pode deixar de lado que grande parte das divergências quanto às informações do CNIS e tempos de contribuição são decorrentes das erros e falhas das próprias empresas e da falta de fiscalização do Estado. Então, não é o cidadão que vai ser prejudicado, já que ele já é, gente, a parte mais fraca, tanto na relação trabalhista quanto na previdenciária. Não pode ser ele punido tantas vezes, né? E aqui eu trago a doutrina do José Antônio Savares, onde ele afirma isso, né, que a gente não pode condicionar o nascimento de um direito que já está ali incorporado ao patrimônio jurídico e à personalidade do indivíduo, ao momento em que ele tem-se por comprovado, né? Primeiro, seria enriquecimento ilícito do devedor, e isso ia acabar concorrendo para que o INSS continuasse a negar e se aproveitar da sua própria torpeza, né? Segundo, porque a gente fulminaria a ideia de direito adquirido, porque nunca, em momento algum, em toda jurisdição, se diz que direito adquirido é momento de comprovação, e sim é momento de implemento. Implemento e não comprovação. Porque se direito adquirido é só o momento em que é comprovado, então adquirido não está, certo?
Terceiro, não existe uma única norma jurídica no Brasil que condicione um direito ao momento em que foi comprovado. Ainda, por tudo que se disse aqui até agora, não tem nenhuma, né, possibilidade de interpretação que permita que o julgador entenda que o direito só nasce quando comprovado. Não existe uma forma de interpretar as coisas assim. E quinto, a gente ia acabar criando uma penalização do indivíduo por uma suposta inércia na comprovação do seu direito, uma penalização não prevista em lei. O problema é que, por mais que tudo que a gente tenha dito até aqui tem absoluta lógica, relevância, né, ressoe aí com tranquilidade no ouvido de vocês, é que o discurso atual tem se invertido e tem se colocado uma proteção maior nas contas públicas do que no indivíduo. Olha que absurdo, né? Tem se feito um discurso, gente, onde o INSS, a administração pública, é a parte frágil, que a Previdência é a parte frágil, porque ela vai logo quebrar, que é o erário público que é frágil e não aguenta mais um solavanco. E o indivíduo? E o direito fundamental do indivíduo? E quem sabe o que é não comer? E quem sabe o que é não planejar, não sonhar? Porque não é só comer, gente, comer é subsistir. Ah, mas o indivíduo sobreviveu aí esses 3, 4 anos enquanto não recebeu o benefício, o que que tem? Sobreviveu, é isso mesmo. Mas as pessoas precisam mais do que sobreviver, as pessoas precisam existir. Ele tem o direito de existir, de fazer um plano, de pensar em fazer uma viagem, de pensar em um dia comprar uma roupa que ele gosta. O indivíduo não pode ver como um animal, onde toda a vocação dele é comer e garantir um teto sobre a cabeça. Isso é desumano alguém acreditar que isso é existência e que isso é moral. Eu alerto, estamos vivendo um momento delicado e estarrecedor, onde o discurso se inverte por uma troca de palavras e coloca a fazenda pública como a hipossuficiente, incapaz de arcar com os custos de pagamento sob pena de colocar em risco toda a população. E deixa de se olhar para o que é verdadeiro. O que é verdadeiro é uma omissão contínua do Estado em cumprir a sua missão de proteger, informar e preocupar-se com a dignidade dos outros. Não deixe esse discurso ganhar forma, porque é um discurso extremamente inadequado e que pode ser, sim, facilmente derrubado. Sabe por quê? Porque não tem nenhum fundamento jurídico. Não existe uma única norma no nosso ordenamento que permita esse tipo de comportamento, conclusão e posicionamento judicial. Então, senhores, acabando o ano, eu faço um convite. Estudem direito constitucional, estudem teoria geral do processo, estudem o direito processual previdenciário. É muito perigoso em épocas cinzas como essa achar que dá para atuar sem um estudo aprofundado. Se nós nos omitirmos e não trouxermos um discurso assim, consistente e robusto,
vão atravessar um discurso inconsistente para suplantar direitos. Então, assume este compromisso, coloca aí na listinha de 2024. Estuda, refina a argumentação, enquanto ainda temos espaço para o debate. Esse é o meu convite a vocês. Certo? Foi um prazer estar aqui. Espero encontrá-lo depois em um outro momento com muito mais calma. Até lá.